Hoje nós estamos no culto de Pentecostes. O Deus que fez quarta, o Deus que fez ontem, é o mesmo Deus que está nesse lugar. Só que eu queria contextualizar um pouco esse ambiente, para que nós possamos fazer uma oração final. E antes disso eu quero louvar a Deus por vocês que nos visitam. Ali o irmão da Jéssica, sua esposa. Que honra ter vocês aqui com a gente. Quem mais está nos visitando pela primeira vez? Levanta a sua mão. Pela primeira vez? Segunda vez? Quem já é de casa, levanta a mão. Glória a Deus. Que honra ter vocês aqui que nos visitam e vocês que pertencem a essa casa, os pais da Evelyn. É sempre muito bom estar com vocês aqui. O Senhor Jesus, Ele colocou uma palavra no meu coração para essa noite. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O tema dessa palavra é Pentecostes, uma necessidade urgente. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Atos dos Apóstolos, ou também denominado pela teologia como Atos do Espírito Santo, ou Atos da Igreja. Capítulo 2, a partir do verso 1, esse texto já foi lido na abertura, mas nós vamos lê-lo novamente. Diz a palavra: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como nessa noite, aleluia. E de repente, veio do céu o som, um barulho, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos, não só uns, não só a maioria, não alguns, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Espírito Santo, essa é a sua palavra. Essa é a mensagem do Senhor para a sua noiva e sua igreja nessa noite. Que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações, ativando, renovando, vivificando e despertando a sua noiva. Nós precisamos de um novo Pentecostes. Não por causa de um movimento, mas porque o seu Espírito Santo é o que move a nossa vida, é o que nós precisamos para viver nessa terra como filhos de Deus. Para manifestar o reino de Deus e para que o propósito de Cristo se cumpra em nós e através de nós. Por isso, nessa noite, eu te peço, Espírito Santo, você que já tem liberdade nesse lugar, fique ainda mais à vontade para falar e ministrar aos corações. Nessa noite, nós já te adoramos e continuaremos te adorando. Nessa noite, nós já renovamos a nossa aliança com Cristo e continuaremos firmes nessa aliança. Nessa noite, vidas já foram entregues ao Senhor como convertidos a Ti e por isso te glorificamos. Nessa noite, pessoas fizeram parte de uma família espiritual que é Emaús e por isso nós te exaltamos. Mas eu creio que o Senhor tem mais para liberar sobre nós. E por isso te damos toda a liberdade para agir no meio da sua igreja até o fim desse dia. Em nome de Jesus. Amém. Pentecostes, uma necessidade urgente. A igreja de hoje em dia precisa urgentemente, a igreja dos tempos, século 21, precisa urgentemente de um novo Pentecostes. Por que o senhor fala isso, pastor? Nós nunca tivemos tantos crentes convertidos a Cristo, nós nunca tivemos tantas pessoas, tantas igrejas cheias. A igreja está crescendo no mundo, a igreja está crescendo no Brasil. Nós temos que fazer a diferença de crescimento para inchaço. Nem toda igreja é grande, culto cheio, nem sempre quer dizer muita coisa. Apesar de que eu amo ver a igreja repleta das vidas.
É muito bom ter a casa cheia de pessoas que amam Jesus e que querem mais dele. Mas existem muitos lugares, a igreja no mundo ela está crescendo por um lado, mas por outro lado ela está inchando também demais. Muitas pessoas que estão caminhando como se dizendo que tem fé em Jesus, mas que essa fé ela não está sendo manifesta às pessoas ao seu redor. Porque a fé em Jesus ela precisa ser manifestada através das obras da igreja. Vou dizer isso de novo. A fé em Jesus precisa ser manifestada através das obras da igreja. O apóstolo Tiago diz que a fé sem obras ela é morta. E que para que eu venha manifestar a minha fé, eu preciso ter obras. Porque a fé, ela é confirmada por causa das minhas atitudes, das minhas obras. A igreja de Cristo Jesus, que é a verdadeira igreja de Cristo, é uma igreja movimentada, é uma igreja operante, é uma igreja movida, é uma igreja que não para, é uma igreja que desenvolve, é uma igreja que cresce. É uma igreja que evangeliza, é uma igreja que prega a palavra, é uma igreja que adora, é uma igreja que sacrifica, é uma igreja que faz diferença na sua família, é uma igreja que faz diferença no trabalho, é uma igreja que faz diferença na escola, é uma igreja que faz diferença na sociedade. A igreja de Cristo Jesus, ela existe. Jesus, ele instituiu a igreja na terra para mudar o mundo. Nem glória a Deus. Depois você quer mudar o mundo. A igreja de Cristo Jesus foi constituída, instituída na terra para mudar o mundo. Jesus poderia mudar o mundo, irmãos, no estalar de dedos, numa palavra que ele dissesse. Se ele dissesse, seja destruído todos os infiéis e permaneçam só os fiéis, seria feito. Se ele quisesse acabar com todos os inimigos de Deus, a palavra diz que ele só pediria uma comitiva de anjos. Ele só declararia e eles iriam ali defender a causa do reino dele. Mas ele não quis fazer assim. Ele escolheu morrer no nosso lugar. Ele escolheu perdoar os pecadores que o crucificaram, cuspiram em sua cara, maltrataram, negaram. E fazer desses que não mereciam, aqueles agentes dele que iriam, através do Espírito Santo na vida deles, mudar a humanidade. A chave para a transformação da sociedade está nas mãos da igreja. A chave para a mudança do quadro político, econômico, educacional, a chave para a transformação do quadro de segurança, de violência, está nas mãos da igreja. Se a igreja ocupar o seu papel e viver realmente aquilo que Deus determinou para ela, o mundo vai mudar. E talvez você possa olhar e dizer para mim, pastor, mas eu sou tão pequeno, o que eu posso fazer para mudar o mundo? O que eu, como indivíduo, talvez, vou usar o exemplo aqui do Vinícius, o Vinícius talvez olhe para ele e fale, o que eu que acabei de retornar aos caminhos do Senhor, posso fazer para mudar o mundo? Primeiro mudando o seu mundo pessoal. Uma vez eu ouvi uma frase num livro que me impactou muito. E a frase dizia, se a gente se preocupasse mais em mudar o nosso mundo e menos em mudar o mundo dos outros, a gente seria muito mais eficaz. Se às vezes a gente se preocupasse mais em transformar as nossas atitudes que estão desalinhadas ao propósito de Deus e menos em ver o defeito do outro, a gente seria muito mais referência e ia fazer muito mais diferença na vida das pessoas. O primeiro passo é esse. Porque Jesus primeiro quer fazer uma obra dentro de nós. Porque é ilegítimo você querer que Deus faça uma obra através da sua vida se a sua vida ainda não está obrada, se a sua vida ainda não está alinhada. Amém ou não amém? Mas nós servimos um Deus que faz a obra dele de dentro para fora. E esse Deus está aqui para dizer que a obra dele na sua vida continua sendo movida. O apóstolo Paulo diz que aquele que começou a boa obra em nós
é fiel para completá-la até a volta de Cristo. Essa pessoa linda que está do seu lado, dá uma olhada nessa pessoa linda que está do seu lado. Olha que linda. Olha ali, irmãos. Iraquel, dá uma olhada no Gessé, lindo demais. Essa pessoa linda que está do seu lado é obra perfeita do Criador. Ela está em um processo de construção. Uma vez eu vi uma camisa que eu gostei muito dela. Aqui atrás estava escrito: desculpe o transtorno, estamos em obra. Não liga se essa pessoa em algum momento te causar um rebuliço aí, te causar um desconforto. Ela não é perfeita. A obra ainda não está completa, mas a obra está sendo executada. Não liga se essa pessoa uma hora te chatear. Você que já fez obra, já teve obra na sua casa, na casa dos seus pais, sabe? É poeira para tudo quanto é lado. É as coisas fora do lugar. Dá trabalho, suja. Você limpa agora, daqui a 20 minutos está tudo sujo de novo. Às vezes é assim que a gente sente quando a gente está perto de alguém imperfeito, né? Quem é imperfeito, diga amém. Amém. Achei que tinha perfeito aqui. Nós estamos todos à procura de sermos aperfeiçoados. E nessa busca por sermos aperfeiçoados, é inevitável que nós mostremos a nossa imperfeição. A Bíblia diz que Deus escolheu depositar tesouros em vasos de barro, para que a glória não seja nossa, não do vaso que é imperfeito, de barro ilimitado, mas para a glória ser dele. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus te criou para que Ele seja glorificado através da sua vida. Primeiro Ele trabalha no vaso. Ele pega o vaso como um bom oleiro e molda o vaso. Ele faz o vaso da maneira que Ele quer. Com licença, Cidinha, não brigue comigo. Ele pega o vaso, que é você. Olha esse vaso aqui. Esse vaso é a Karen, pequenininha. E Ele pega você e Ele te molda segundo o propósito dEle. Ele faz você ser alinhado ao desenho que Ele tem para a sua vida. Talvez você olhe para dentro de você e diz: eu não sou segundo o que eu queria. Por que Deus não me fez filho do Silvio Santos? Por que eu não nasci com o nariz afilado, ou com o cabelo enrolado, ou mais gordinho, ou mais magrinho? Por que eu não nasci branco ou preto? Às vezes você olha para dentro de você e, numa insatisfação, diz: eu acho que eu poderia ter sido melhor. Mas Deus não errou ao criar você. Você é obra perfeita do Criador, Wesley. Você é um vaso de honra nas mãos do Criador. Você e a sua casa foram criados exatamente do jeito que Deus planejava para que Ele fosse glorificado. E como vasos na mão do oleiro, às vezes o vaso que estava na mão do oleiro, ele se quebra, ele cai. E talvez em algum momento, você que era o vaso que estava na mão do oleiro, caiu. E nós compra outro, tá, Cidinha? Se liga no mistério. E aí o oleiro, ele tem que juntar os cacos. E talvez você está aqui nessa noite e o oleiro está juntando os seus cacos. Talvez só você sabe como você chegou aqui nessa noite. Só o Espírito Santo sabe, Lucas, como você chegou aqui nessa noite. Mas o Espírito Santo, ele é especialista em juntar os cacos que se quebraram. E Ele deseja te refazer de novo. A Bíblia diz que o vaso que estava na mão do oleiro, ele caiu. E o oleiro pegou aquele vaso e o refez.
Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, o oleiro está refazendo tudo aquilo que estava quebrado em seu viver. Porque você nasceu não para ser um vaso de desonra, mas um vaso de honra na presença do Senhor. E esse vaso que um dia foi quebrado, esse vaso que um dia era perfeito, mas foi despedaçado, ele hoje nas mãos do oleiro serve para matar a fome de quem tem fome. Serve para matar a sede de quem tem sede. Ô Lucas, disseram que você não ia dar em nada. Disseram, Lucas, que você não ia prestar para nada. Que você ia cometer os mesmos erros dos seus antepassados. As rachaduras que estavam na sua vida fez com que óleo fosse derramado sobre você, mas vazasse. Mas o Espírito manda te dizer que você é esse vaso que está nas mãos do oleiro. E ele está tampando as brechas do seu viver. Tenha paciência, Letícia. Tenha paciência, Lucas. Tenha paciência, família. Um dia vocês verão o Lucas aqui nesse altar ministrando a palavra do Senhor, contando que Deus é poderoso. E assim Ele vai fazer também na sua vida que está ouvindo essa palavra. Você é um vaso nas mãos do oleiro e Ele fará de você um instrumento poderoso nas mãos dEle. Você crê nisso? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Ele cura a sua alma. Ele restaura o seu ser. E tudo isso com um propósito de te fazer um instrumento de transformação nas suas mãos. Eu disse que o mundo precisa urgentemente de um Pentecostes. E o Pentecostes é o Espírito Santo operando dentro de nós, nos remendando, nos refazendo, colando de volta aquilo que foi quebrado do propósito original de Deus para as nossas vidas. Eu não sei o que te fez chorar, eu não sei o que te quebrou, eu não sei o que te amassou, eu não sei o que te derrubou. Talvez foi a rejeição, foi o abandono, talvez foi a decepção com líderes, talvez foi problemas dentro de igreja, talvez foi problema com namorado, com ex-esposo, não sei o que te marcou na sua vida e que às vezes você olha para dentro de você e diz: eu era órfão, eu fui rejeitado, eu fui abandonado, eu fui expulso, eu fui humilhado, eu fui abusado, tocaram em mim de maneira indigna. E por causa dessa fragmentação, eu me sinto inútil, eu me sinto sujo, eu me sinto pecador, eu me sinto incapaz, eu me sinto indigno. Eu não sei, eu sou estressado, eu dou patada em todo mundo, eu sou uma pessoa que leva mágoa, guarda para o coração, eu sou tão imperfeito, eu sou tão injusto, eu olho para dentro de mim, eu me acho tão indigno. E o Espírito Santo, ele diz: eu escolhi você desse jeito mesmo. Eu escolhi você desse jeito mesmo. E é rachado, quebrado, sujo, é faltando um pedaço. É desse jeito que eu quero você, porque eu vou te completar. Eu vou fazer a minha obra na sua vida. Eu vou tirar essa marca que estava sobre você e vou colocar a marca do meu Filho Jesus. O apóstolo Paulo fala: ninguém me inquiete, porque eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo Jesus. E o propósito do Espírito Santo é colocar as marcas de Cristo em mim e em você. O que te marcou na vida? O que te marcou até o dia de hoje? Aonde você que é vaso foi quebrado? Aonde você que é vaso foi fragmentado? Aonde você que é vaso foi amassado? O Senhor Jesus te trouxe para essa festa de Pentecostes para dizer: chegou o tempo da sua história ser transformada. Chegou o tempo da virada de chave na sua vida. E Ele está fazendo a obra primeiro dentro de você. Ele está fazendo a obra primeiro interiormente. Porque, irmãos, nós vemos muitas pessoas perdidas no mundo. Mas o problema não é as pessoas que estão perdidas no mundo, o problema é as pessoas que estão perdidas dentro da casa. O problema é a dracma que foi perdida dentro de casa. Aquele que não tem propósito, está dentro de casa, mas perdeu o propósito. Aquele que perdeu a fé dentro de casa. Aquele que perdeu o chamado, que paralisou o ministério dentro de casa.
E o Senhor Jesus, Ele está dizendo: eu quero fazer a obra de renovo na sua vida. Eu quero te reavivar. Eu quero fazer novamente na sua vida pelo meu Espírito Santo. O Pedro que tinha negado foi o mesmo Pedro que com uma pregação ganhou 3.000 almas. Talvez você esteja aqui e você negou Jesus com a sua atitude. Mas o Senhor Jesus é poderoso para transformar um pescador de peixes em um pescador de almas. O Senhor Jesus é poderoso para transformar pelo Espírito Santo alguém que era analfabeto, que não sabia nem ler nem escrever, porque a Bíblia diz que Pedro não sabia escrever, ele era analfabeto. Deus é poderoso para fazer de um analfabeto, de um improvável, de alguém que ninguém dava nada por ele, um transformador de histórias, um marcador de gerações. A palavra do Senhor diz que através de Pedro foi essa profecia que foi liberada. Ele iria ser aquele líder que iria inaugurar a igreja de Cristo. E a primeira pregação dele, 3.000 almas. Segunda pregação, mais 2.000 almas. Acréscimo de 5.000 almas. 2 cultos da igreja primitiva, 2 pregações do Pedro analfabeto, 5.000 almas para Jesus. O propósito do Pentecostes é vir sobre mim, sobre você e nos marcar, para que nós venhamos ser essas testemunhas poderosas de Cristo. Você pode mudar o mundo de alguém. Se você não mudar o mundo inteiro, você pode mudar o mundo de alguém dentro do seu trabalho. Você pode mudar o mundo de alguém na sua escola, na sua faculdade. Você pode mudar o mundo de alguém no seu trabalho. Você pode mudar o mundo de alguém na sua vizinhança. Você pode mudar o mundo de alguém no seu contexto de parentela. Você pode mudar o mundo de alguém, sim. Se você mudar o mundo de alguém, você mudou o mundo. Porque quando Jesus, Ele olha para o mundo, Ele não vê esse globo. Quando Jesus, Ele olha para o mundo, Ele vê pessoas. Vou dizer isso de novo. Quando Jesus e o Espírito Santo olham para o mundo, Ele não vê terra, árvores, Ele vê pessoas. E se você mudar uma pessoa, você mudou o mundo. Deus, olhando dos céus para a terra, não viu nem justo. Porque Deus amou o... Quer dizer que Deus morreu para o Oceano Atlântico? Não, Ele morreu para as pessoas que estão nessa terra. E se Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de entregar o seu Filho, Ele quer que eu e você nos permitamos ser a obra dEle, nos permitamos ser moldados por Ele, para que o mundo de alguém seja também transformado através da sua vida. Aleluia. Feita a introdução dessa palavra, agora eu vou pregar. Como foram nos dias da igreja primitiva. A igreja atual precisa de um avivamento. Pentecostes é avivamento. Quando nós falamos que a igreja precisa de um Pentecostes, em outras palavras, nós estamos dizendo que a igreja precisa de um avivamento. A igreja precisa de uma transformação que o Espírito Santo operará nela e através dela. O mundo está perdido, irmãos. As pessoas estão perdidas. E nós não podemos inchar as igrejas, lotar os cultos, sendo que lá fora tem pessoas morrendo nas mãos do inimigo. Nós não podemos vir de culto em culto, sentar na nossa cadeira e como se tudo estivesse bem, voltar para nossa casa, jantar, dormir, acordar no outro dia, trabalhar ou ir para a escola e viver uma vida comum, sendo que do nosso lado tem vidas sendo ceifadas todos os dias. O propósito que o Espírito Santo veio sobre a mim e sobre a sua vida foi de nos fazer testemunhas de Cristo. Por que eu e você buscamos o batismo no Espírito Santo? Por que eu e você buscamos o enchimento do Espírito, ser cheios do Espírito Santo? Se não for com o objetivo de manifestar o poder de Deus,
nós estamos errando na nossa motivação. O motivo pelo qual o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, o motivo pelo qual o Espírito Santo veio sobre a igreja, o motivo pelo qual o Espírito Santo veio sobre os primeiros cristãos e sobre nós, é para nos capacitar para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Essa geração já superou em muito as iniquidades de Sodoma e Gomorra. Se nós analisarmos o contexto histórico de Sodoma e Gomorra e pelo qual Deus destruiu aquela terra, aquelas duas cidades, e formos olhar para a nossa geração de hoje, se não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos pelo fogo. É ou não é verdade? Mas vemos ao longo da história que quando uma medida de iniquidade cresce, quando uma medida de pecado aumenta, os céus respondem de duas maneiras. A primeira maneira que o céu responde, quando aumenta o nível de iniquidade da terra, é com juízo. E o segundo modo é o avivamento. E a palavra de Deus diz que essa terra, essa geração, a última geração, ela vai aumentar em tanto a iniquidade que o amor de quase todos iam se esfriar. As pessoas iam amar menos umas às outras, as pessoas iam amar menos Deus. E a iniquidade ia crescer tanto que as pessoas iam se mostrar cada dia mais perversas. E é exatamente nessa geração que nós estamos. Nós nunca vimos tanta iniquidade aumentando em nosso meio. Mas quanto mais nós vemos que a iniquidade estava alta, mais Deus tinha urgência em mandar o seu avivamento. E também mandar o seu juízo. As profecias dizem que essa terra sofrerá o juízo de Deus. As profecias dizem que o juízo de Deus vai vir sobre a terra. E a Bíblia diz que o tempo que nós estamos vivendo está reservado para o fogo. Só que antes de vir o juízo, Deus enviará um avivamento. Para o nosso tempo existe uma promessa de avivamento antes do grande juízo. Abre para mim Malaquias capítulo 4, versículo 4 e 6. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Ele tem apenas 4 capítulos. E o último capítulo, dos últimos versículos de Malaquias, é uma promessa para a nova aliança que viria. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa promessa é uma promessa que se cumpriu profeticamente no livro de Atos, do capítulo 15. Filipe vai falar sobre essa profecia que foi liberada e os gentios sendo alcançados pela graça do Senhor. Mas também a palavra do Senhor, ela vai dizer que essa profecia é para os últimos dias da geração que viverá o Apocalipse, que viverá a vinda de Cristo, que verá também a vinda de Cristo. E antes que venha o grande dia do Senhor, dia com D maiúsculo, fala do tempo em que o Senhor visitará com justiça a terra. A palavra do Senhor vai dizer que Ele enviará o profeta Elias. E o profeta Elias na Bíblia é simplesmente o maior profeta que a nação de Israel teve do Antigo Testamento. A Bíblia vai dizer que esse profeta que teve no Antigo Testamento era a maior referência profética que o Antigo Testamento teve. O Antigo Testamento teve vários outros profetas, como Samuel também, que foi um grande profeta relevante. Mas Elias foi aquele que marcou a geração profética. E através dele um espírito profético vem sobre a terra de maneira sobrenatural. E Deus diz
que como foram nos dias de Elias, ele enviará um profeta que vai falar em nome dele sobre a terra. Ele enviará um espírito de Elias, ou seja, um espírito profético. E o avivamento está intimamente ligado à unção profética. Vou dizer isso de novo. O avivamento está intimamente ligado à unção profética. Por isso, nos últimos dias, a palavra de Deus diz que os filhos vão profetizar, que os servos vão profetizar. E uma unção profética está sendo derramada sobre essa casa espiritual. Aleluia. Deus está liberando da unção profética dele sobre nós nesses dias. Eu ministro sobre a sua vida a unção profética de Deus. Aquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida e sobre essa geração. O espírito de Elias está vindo sobre você. E os dons que Elias operava vão começar a operar através da sua vida. A unção que estava sobre Elias vem sobre você em nome de Jesus. E a Bíblia vai ilustrar como seria essa questão de Elias vindo na terra. Através de João Batista. E João Batista, ele foi o profeta, o último profeta, ou a última voz profética antes da primeira vinda de Jesus. Da primeira manifestação de Jesus como Messias e Rei. E o que aconteceu com João Batista era uma ilustração do que iria acontecer nos nossos dias. Assim como foram nos dias de João Batista. O Senhor vai levantar um espírito profético do amigo do noivo, que vai anunciar: Ele está voltando. Preparai caminhos retos para o Senhor. Arrependei-vos, alinhe a sua vida. E o Senhor está derramando dessa unção profética nesses dias. Essa unção profética do espírito de Elias, ela vai começar a aumentar e ficar latente a cada dia. Porque quanto está mais próximo da vinda do noivo, o amigo do noivo, ele grita mais alto, ele grita com mais intensidade: o noivo está chegando! É como a Bíblia ilustra, como a mulher que está para dar à luz, que aumentam as contrações à medida que está próximo do bebê nascer. O Senhor está fazendo no ventre dos profetas dessa casa e dessa geração aumentar as contrações. O Espírito vai incomodar profetas nesses dias a liberar a palavra profética, a profecia que foi gerada em seus ventres. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a sua vida que o Espírito vai se mover em seu espírito e a palavra profética será liberada para que ele venha. E a palavra do Senhor vai dizer que João Batista, ele preparou o caminho para o Senhor. Ele era uma voz. E a palavra profeta significa porta-voz. Aquele que fala em nome de alguém. E João Batista, ele falava em nome do Messias. E nesse tempo o Senhor está derramando a unção profética de Elias. Assim como ele derramou sobre João Batista, sobre nós nessa geração, para anunciar aos quatro cantos da terra: o noivo está vindo, prepare o seu caminho, prepare a sua vinda, o noivo está vindo, prepare a sua vida. E esse João Batista, a Bíblia diz que ele foi o último profeta. E a Bíblia chama ele de o maior dos profetas. E ninguém era maior do que ele. E o menor no reino de Deus era superior a João Batista. E isso inculca a minha cabeça. Deixa eu te dar uma palavra. O Senhor, ele diz para você que é morada e habitação do Espírito Santo: você é maior do que João Batista, Isabel. Você é maior do que João Batista, Gilmar. Porque o Espírito da graça, o Espírito que operou no Deus Todo-Poderoso foi liberado sobre a mim e sobre a sua vida. E o Senhor Jesus, ele também nos deu uma missão, como João Batista dessa geração. João Batista cheios do Espírito, João Batista operando na unção de Elias. Preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas, todo monte será rebaixado, todo vale será aplanado, fazei caminhos retos para o Senhor. Essa era a mensagem de João, porque ele está vindo, alguém que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse João, não são de Elias. O Senhor vai dizer através dos escritos de Lucas: Elias já veio e vocês fizeram com ele o que bem entenderam, mas Elias virá e restaurará todas as coisas.
A Bíblia diz que antes da vinda do Senhor, o espírito de Elias virá sobre a terra para restaurar todas as coisas. A Tamires Garcia, ela escreveu uma canção, das últimas canções dela, diz que Ele vem para restaurar todas as coisas. Essa é uma palavra profética para os nossos dias. Mas existe outra palavra profética para os nossos dias. Antes disso, abre um parênteses. Deixa eu abrir primeiro, depois eu fecho. Teve um dia que eu estava numa conferência onde o apóstolo Luiz Hermínio estava ministrando lá em Contagem, na minha cidade natal, em Minas Gerais. E naquela semana eu tinha recebido uma palavra profética que o Senhor estava liberando sobre mim, a unção de Elias. Eu fui ministrar em um culto doméstico. E nesse culto doméstico o Senhor me usou lá com muita autoridade para curar e para trazer revelações proféticas para as pessoas que estavam lá. O impactante é que todos aqueles que estavam lá, Deus me deu uma palavra específica sobre infância, sobre adolescência, sobre futuro, sobre a vida familiar. Deus foi me dando o desenho da vida de cada um e liberando palavras proféticas de unção profética. Pessoas foram curadas naquele dia de enfermidades. Deus operou de maneira sobrenatural naquele dia. E no final, depois que o Senhor me usou como um instrumento dele para ministrar aquele lugar, os pastores que estavam responsáveis por aquele campo pediram para que eu ajoelhasse no meio, e a pastora gritou com a voz profética dizendo: Elias, come desse pão e bebe dessa água, porque grande é o propósito que eu tenho para ti nessa geração. E eu chorava porque uma semana antes eu tinha falado: Senhor, dai-me o espírito de Elias, dai-me a unção de Elias. E eu recebi essa palavra profética. E a palavra profética veio confirmar uma palavra que eu recebi na minha infância, quando eu tinha me acabado de batizar, e o missionário virou para mim e disse: você está sendo levantado como voz profética a essa geração. E aonde você não for com os seus pés, Deus enviará a sua voz. E eu recebi a confirmação, porque foi essa mesma palavra que essa pastora, essa profetisa liberou sobre mim. O Senhor vai te levantar como uma voz para essa geração. Você talvez não vai pisar em muitos lugares, mas a palavra e a mensagem através dos seus lábios vai chegar em lugares onde os seus pés não alcançarão. Eis que eu estou te liberando na unção de Elias. Irmãos, foi tão poderoso que eu caí. Já estava ajoelhado e caí. Terminei de descer, como o Alessandro ontem. E aí aconteceu dessa conferência, eu estava perto dessa palavra profética que tinha sido liberada sobre a minha vida, e o apóstolo Luiz Hermínio estava ministrando exatamente sobre a unção de Elias. E ele virou para os que estavam ali, depois de pregar alguns minutos, ele falou o seguinte: essa geração é a geração que tem procurado a unção de Elias. E Deus vai liberar a unção de Elias para essa geração. Mas essa geração quer a unção de Elias, mas não está disposta a trilhar os caminhos que Elias trilhou. Você quer a autoridade de Elias, mas não está disposto a sacrificar como Elias sacrificou. Você não quer buscar como Elias buscou. O segredo para eu receber a unção de Elias é eu fazer as mesmas obras que Elias fez. E por isso o Senhor ministrou no meu coração para dar esse testemunho a vocês. Depois que eu recebi essa palavra, eu falei: Senhor, antes da unção de Elias, me ensina a caminhar como Elias caminhou. Me ensina a me movimentar como Elias se movimentou. Eu quero, Senhor, ser a sua voz profética para essa geração. Eu quero ser o seu instrumento de resgate para vidas. Eu quero manifestar o poder do Senhor para esse tempo. Eu comecei a clamar ao Senhor: me leva a um nível maior de santificação, me leva a um nível maior de jejum, me leva a um nível maior de intimidade, me leva a um nível maior de entrega. Eu ainda não tinha sido enviado para o Rio de Janeiro para pastorear. Era o tempo em que eu estava em Minas cuidando da minha mãe, da minha família. E o Senhor, Ele disse: eu vou te enviar, mas é necessário você trilhar esses passos. A ordem não mudou. Você quer a unção de Elias? Caminhe como Elias caminhou. Você quer a unção de João Batista? Esteja disposto a pagar o preço que João Batista pagou. Não tenha amor à sua cabeça. Não tenha amor à sua própria vida. Se Salomé dançar, saiba que a sua cabeça está a prêmio.
Mas fica firme, porque a voz profética ela não pode ser calada. Amós capítulo 9, verso 11. Meu Deus. Amós capítulo 9, eu vou ler na Bíblia. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como foram nos dias da antiguidade. O tabernáculo caído de Davi é uma referência profética e uma referência histórica. E eu quero falar da referência profética do tabernáculo de Davi. A referência profética do tabernáculo de Davi, porque a palavra tabernáculo significa habitação. E é a habitação de Deus. Deus em Êxodo capítulo 8. Ele vai pedir para Moisés levantar um tabernáculo a ele. Ele fala no versículo 8, Êxodo 8 mesmo? Êxodo 8. Ele fala o seguinte: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Só que lá no livro de Crônicas, quando Salomão ele inaugura o templo, ele faz uma oração a Deus, lá em Crônicas capítulo 5, capítulo 6 e 7, ele fala o seguinte: eu sei que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. E o Senhor Jesus, quando ele veio, ele falou o seguinte, que quando ele fosse para o Pai, ele ia enviar um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. E ele habita em vós, e estará dentro de vós, para sempre. A habitação de Deus sou eu e você. Eu e você somos o templo, morada do Espírito Santo. Eu e você somos a casa do Senhor. E se somos casa do Senhor, nós somos o tabernáculo de Deus. E o tabernáculo é uma ilustração profética de quem somos eu e você. O tabernáculo de Davi fala do lugar escolhido por Deus para ele ser adorado. Você é o tabernáculo de Davi, espiritualmente e profeticamente dizendo. Amém? E se você é o tabernáculo caído de Davi, se você é o tabernáculo de Davi, você é o lugar onde o nome do Senhor é adorado. Só que a Bíblia diz que um tabernáculo, que era esse tabernáculo caído de Davi, a representação profética, agora dizendo, da minha vida, da sua vida, da vida do cristão, da vida daquele que um dia entregou a vida do Senhor, estava muitas vezes em ruínas. E a Bíblia fala que o Senhor ia restaurar esse tabernáculo que estava caído, ia restaurar esse tabernáculo que estava em ruínas. E a Bíblia fala que como foram nos dias da antiguidade, como foram nos primeiros dias, ele irá restaurar e manifestar a glória dele nesse tabernáculo. Eu quero profetizar que Deus vai restaurar pessoas nesse tempo. Assim como ele salvou 5 almas nessa noite, ele vai restaurar pessoas nesse tempo para manifestar a glória dele nesse tabernáculo. Você crê nisso? Diga amém. Eu não vou conseguir terminar essa mensagem. Se prepare para os próximos dias que eu vou terminar ela. Mas a palavra do Senhor vai dizer que esse tabernáculo, que é a morada do Espírito Santo, ele seria visitado nos últimos dias, quando estivesse próximo da vinda do Senhor Jesus. Esse tabernáculo ele seria restaurado, para que o resto das nações que são chamadas pelo nome do Senhor, invoquem o nome do Senhor. O propósito da restauração do tabernáculo de Davi é o alcance das nações. O propósito de Deus te levantar é que você alcance nações. O propósito de Jesus te salvar é que você leve a salvação de Jesus para outras pessoas. O propósito do Espírito Santo vir lá no dia de Pentecostes foi para que aquelas 5 mil almas entregassem a vida a Cristo Jesus. Eu quero dizer para você uma coisa: esse Pentecostes nessa noite, esse culto de Pentecostes nessa noite, tudo que você recebeu como palavra profética, ele tem um objetivo. Saia desse culto com um propósito de fazer a diferença na sua geração. Coloque sobre seus pés. Eu respeito você que precisa ir para casa, e talvez a gente vai passar alguns minutos do horário. Eu quero liberar a bênção apostólica, bem como a oração final desse culto para você. Mas o Senhor ele me ministrou sobre algumas pessoas aqui que eu preciso orar por elas. Senhor, eu oro pela igreja do Senhor que te ama,
e que se encontra nesse lugar conectada ao seu Espírito Santo. O Senhor morreu por eles. O Senhor se entregou na cruz do Calvário por cada um dos teus filhos que se encontram aqui. O Senhor ama essa igreja. E o Senhor derramou sobre ela o seu Espírito Santo para que elas sejam suas testemunhas. E o Senhor tem ministrado aos nossos corações que é tempo de nós ganharmos almas. É tempo de nós evangelizarmos os perdidos. É tempo de nós irmos atrás daqueles que ainda não foram resgatados. O seu Espírito Santo veio sobre nós, Ele derramou sobre nós dons, Ele derramou sobre nós capacitação, testemunhos. Ele fez uma obra linda na nossa vida e não foi à toa. Foi para que essa obra fosse revelada e manifesta àqueles que ainda não foram trabalhados. Eu quero declarar que essa igreja, que é a igreja do Pentecostes, a igreja do avivamento, vai viver um tempo novo de avivamento. Na realidade nós já estamos vivendo um tempo novo de avivamento, mas eu declaro que esse fogo não vai se apagar, essa chama não vai diminuir, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. O Senhor está renovando pessoas nesse lugar. E eu declaro que o Senhor vai acendendo chamas, tochas que estavam apagadas vão sendo acesas, pessoas que estavam paradas em seu chamado vão sendo reativadas em seu chamado, pessoas que estavam desanimadas vão sendo levantadas pelo poder do nome de Jesus, pessoas que estavam ainda fora do propósito, elas vão ser alinhadas ao propósito de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus que nos próximos dias, ainda nesse mês de julho, o Senhor vai fazer uma virada poderosa na sua vida, na autoridade do nome de Cristo. O Senhor, Ele vai te ungir e te dotar de uma fé poderosa, a ponto de você ser ousado no testemunhar acerca de Cristo. Uma unção profética vai vir sobre a sua vida, sobre a sua casa. Aquilo que o inimigo estava tentando fazer para destruir o seu casamento, para destruir sua aliança, para te destruir no seu ministério, já está derrotado os planos de Satanás. O Senhor acaba de me dar uma palavra aqui. Ele está derrotando os inimigos do seu chamado, Ele está derrotando os inimigos do seu propósito, Ele está derrotando os inimigos. Ele me diz aqui agora, eu acabei de ouvir a voz dele dizendo: eu amarrei os gigantes do propósito da minha igreja. E o Senhor Jesus está te liberando agora. Eu vejo cadeias sendo abertas, eu vejo cadeias sendo abertas, eu vejo como uma grade sendo movida. E o Senhor está dizendo para pessoas que estavam presos, estavam travados, estavam retidos no propósito, no chamado: pode sair, seja livre, voe como águia, cumpra o seu propósito, porque eu, o Senhor, te faço livre nessa noite. Eu, o Senhor, te faço livre nessa noite. Rebachai que o que tanai oblisso tanai borocotraço fecanai pecotoyamanaio. Senhor, eu abençoo a sua igreja, aqueles que precisam voltar para os seus lares. E eu quero declarar sobre aqueles que precisam voltar para os lares, que eles estão abençoados, que aquilo que o Senhor reservou para eles não será perdido. Que aquilo que o Senhor planejou para aqueles que precisam retornar, que o Senhor venha entregar nas mãos deles. Estenda as suas mãos. Eu declaro que em nome de Jesus está sendo entregue nas suas mãos uma brasa viva do altar. Está sendo entregue nas suas mãos, do outro lado, na mão direita está sendo entregue uma chave profética em nome de Jesus. Uma brasa na mão esquerda, e essa brasa ela está flamejante. Eu vejo uma brasa flamejante. E muitas pessoas que estão com as mãos estendidas agora vão sentir a mão começar a pegar fogo. A sua mão esquerda vai começar a pegar fogo, né? Essas brasas que está acesa é a luz que o Senhor está te dando. Essa chama que Ele está acendendo vai iluminar as trevas por onde você passar. E essa chave que está nas suas mãos é uma chave profética. Abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Esse Pentecostes vem para marcar a minha igreja. No ano de 2025, no mês de junho, no primeiro dia do mês do ano, o Senhor Jesus está liberando uma chave profética, um
tijolo foi desenrolado. Os fundamentos foram reedificados e aplanados e afirmados. E o Senhor está dizendo, ó igreja de Cristo que se encontra nesse lugar nessa noite: vocês foram os meus escolhidos para o avivamento dessa geração. Mas um avivamento virá sobre o bairro de Figueira. E os meus escolhidos estão nesse ambiente profético. Eu tenho dito para essa casa há muito tempo que eles serão os precursores de um grande avivamento. Está chegando o tempo do cumprimento dessa palavra profética. Enfermos serão curados, aleijados vão levantar de suas cadeiras de rodas, endemoniados serão libertos. Muitas almas. Menisol. O Senhor vai trazer muitas almas para essa casa. E muitas serão enviadas para outras casas espirituais. Pessoas serão lançadas como flechas para frutificar no reino de Deus espalhado na terra. E o Senhor diz à igreja que se encontra reunida nessa casa: está chegando um tempo de um posicionamento profético. Está chegando um tempo onde a medida vai aumentar. Em muitos momentos a medida também da luta, dos contra-ataques aumentará. Mas estai, pois, firmes, diz o Senhor dos exércitos. Estai, pois, firmes no meu propósito, assim diz o Senhor. Porque através dessa casa espiritual eu estou dando a minha espada. Os inimigos dessa terra serão entregues nas mãos da igreja. E famílias serão alcançadas e salvas, assim diz o Senhor. E você que estava com a chama apagada, o Senhor está te dando essa brasa viva. Está te dando essa chave. No tempo certo você vai testemunhar de portas que foram abertas, portas ministeriais, portas profissionais, portas familiares. E o Senhor diz para a igreja: eu sou contigo. Ainda essa semana eu vou enviar pessoas, e eu vou enviar vocês a lugares específicos. Eu vou colocar pessoas nos seus sonhos. Você vai sonhar com pessoas específicas a quem eu estou ordenando: vai e diga sobre mim. Chegou um tempo de uma grande colheita. Eu abençoo a sua igreja. Como sacerdote, Pai, em seu nome eu abençoo cada um dos que estão aqui, declarando uma semana abençoada de vitórias e conquistas, declarando que eles vão viver o sobrenatural do Senhor, e declarando no nome de Jesus que aquilo que o Senhor liberou sobre essa casa não vem de homens, senão do Senhor. Obrigado pelo Pentecostes e almas entregues ao Senhor. E eu quero declarar, Pai eterno, que isso é só o começo de algo grande que virá através de cada vida aqui presente. Os seus inimigos já foram amarrados. Vá com coragem cumprir o seu propósito. Vá com coragem cumprir a sua missão, igreja do Senhor. Eu abençoo a sua vida na autoridade do nome de Cristo. Abençoo sua casa, seu casamento. E eu declaro que os inimigos da sua aliança já estão derrotados em nome de Jesus, pelo poder da palavra e do Espírito. Eu quero abençoar em nome de Jesus
o seu trabalho. Eu quero declarar que toda guerra, toda ação do inferno contra o seu trabalho para te derrubar, já está derrotada na autoridade do nome de Cristo, em nome de Jesus. O inimigo queria tirar a provisão da sua casa, e eu declaro ele derrotado na autoridade do nome de Cristo. Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, uma nova estação profética e um novo tempo onde você testemunhará de coisas que surpreenderão a sua vida e a sua casa. Eu abençoo você no nome de Jesus. Eu abençoo a sua semana em nome de Jesus. Eu abençoo a sua noite em nome de Jesus. E eu te despeço aquele que precisa ir para casa. E quando você for, depois dessa movimentação profética, debaixo da cobertura do sangue de Cristo, da unção do Espírito e da glória do Pai, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti erga o rosto e te dê a paz. Que a shalom do alto esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.